Olá, pessoal, comentando o livro do T.C. Smith sobre testemunho flaviano. Eu vou me ater especificamente ao argumento que é usado pelo Antônio Miranda, o paradoxon ergon poetes, né? Esse argumento, ele não é do Antônio Miranda. Esse argumento, ele foi colocado pelo Ken Olson, tá? Ken Olson propôs esse argumento, e é um argumento que ele diz que o paradoxon ergon poetes, ou seja, é, realizador de feitos maravilhosos, né? Paradoxon, paradoxais, maravilhosos, incríveis, né? Então, esse argumento, ele coloca que essa expressão, essas três palavras aparecem juntas em Joséfo somente nesse texto, do Testemunho Flaviano. Em nenhum outro lugar da obra do Flávio Joséfo aparece eh, esse paradoxo ergon poetes. E vai aparecer essas três palavrinhas juntas em todos os textos gregos ali da época, somente em Eusébio, ali do primeiro século, somente Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia que vai usar. Então, o Ken Olson, ele argumenta que isso é meio que uma espécie de uma assinatura do Eusébio. Então, isso prova que a passagem toda foi criada pelo Eusébio. Ele vai responder esse argumento. Bom, primeiro que eu queria destacar o seguinte: o argumento, ele não é um argumento pueril, tá? Porque o T.C. Smith dedica um capítulo inteiro para responder essa questão. Então, não é uma coisa tão simples, né? Não é, é um argumento que mereceu a consideração dele. O livro do T.C. Smith, ele é um livro muito detalhista. Ele cita a literatura e citou esse do Ken Olson, tá? Que é um argumento também já havia sido colocado pelo Zeitlin e por outros autores, mas Ken Olson, Ken Olson é o que desenvolve mais. Então, o que ele diz sobre isso? Sobre o paradoxon ergon poetes, fazedor de feitos incríveis. Ele diz assim, T.C. Smith, a frase fazedor de feitos incríveis também ganhou suspeita no, com base no fato de que Joséfo nunca implanta em outro lugar. Então seria uma prova de que o testemunho flaviano é escrito por outra pessoa, não por Joséfo, né? Enquanto Eusébio o faz. No entanto, os menores feitos incríveis são implantados por Joséfo duas outras vezes. Então, feitos incríveis, paradoxon ergon, isso aparece em duas outras vezes em outros lugares. E ele também utiliza o termo poesis, tá? 9 vezes em outros, na verdade, poetês, né? Poetês 9 vezes em outros lugares. Então, o poetês vai aparecer 9 vezes. Só que nesses 9 casos, no entanto, José usa apenas poetês com significado de poeta e não de fazedor. Tem um vídeo do Scania, não sei se ele está ativo, porque muita coisa entrou para membros, né? Está público, que ele analisa essas 9 passagens, em todas elas ele mostra que Joséfo usa com sentido de poeta, não é com sentido de fazedor. Só tem sentido de fazedor ali no testemunho flaviano, tá? Prossegue o T.C. Smith. Mas, como isso pode ser, Joséfo usa o cognato abstrato poesis várias vezes, com o significado de ação. E ele combina esses usos com o caso genitivo, como faz no testemunho flaviano. Portanto, embora não seja um paralelo preciso, existem claramente comparados. Ou seja, não seria absurdo usar poetês como fazedor, porque ele usa poeses, tá, como ação, tá? Então, assim, não seria tão estranho para ele fazer isso, porque tem essa analogia. Além disso, paradoxos é um termo ambíguo que pode ser tomado de forma bastante prejudicial, razão pela qual o crítico anticristão, o judeu de Celso, usa a palavra para afirmar que Jesus realizou seus milagres por magia. Então, veja, a palavra paradoxon vai aparecer ali no Celso, como a gente vê no Contra Celso de Orígenes, né?
mas com sentido de magia. Então, quando aparece no testemunho flaviano, paradoxon ergon poetes, fazedor de feitos incríveis, está se referindo à magia, que é bem pejorativo para Jesus, né? Pela mesma razão, paradoxon é usado apenas uma vez no Novo Testamento para descrever os milagres de Jesus, mas nesse caso, uma multidão usa a palavra no que pode não ter sido um sentido totalmente positivo, ou seja, mesmo no Novo Testamento a palavra surge, mas também de forma preconceituosa. Portanto, toda a frase paradoxon ergon poetes não parece nada como um cristão interpolaria para caracterizar os feitos de Jesus. E soa muito mais um escritor judeu, como, por exemplo, poderia ser José. E, como eu disse, seria de esperar que houvesse, em média, pelo menos algumas frases únicas em cada amostragem de 90 palavras do corpus de José. Portanto, ter 3 frases únicas no texto flaviano é o que se deveria ser antecipado se o texto flaviano fosse autêntico e não causasse suspeita. Então, ter uma frase única no testemunho flaviano não é estranho, porque também temos frases únicas em outras partes do texto do José. A genuidade dessas 3 lexemas aqui é ainda mais fortalecida pelo fato de que todas elas têm frases menores embutidas nelas que são usadas por José em outros lugares, como já vimos o poetesa, usados, até o paradoxon ergon também é usado, tá? Mas não as 3, né? Conclusões semelhantes podem ser tiradas de como o testemunho flaviano é colocado dentro da narrativa de antiguidades judaicas e como seu comprimento se compara às 5 histórias adjacentes a ele. Primeiro, sua colocação na antiguidade judaica, o testemunho flaviano está situado em meio a 5 histórias diferentes de alvoroço, todas as quais falam de assassinato, intriga, blasfêmia e outros delitos. Dado o contexto, é improvável que um escriba cristão fosse colocar a passagem exatamente no meio dessas descrições, tá? No meio de distúrbios e de malfeitores. Ele escolheria um outro lugar, né? O que é particularmente intrigante sobre isso é que quem escolheu a colocação do testemunho flaviano parece ter seguido a prática judaica de conectar Jesus com problemas entre os judeus, ou pelo menos pode ser facilmente interpretado dessa forma. É assim que Celso caracteriza Jesus quando o acusa de iludir os judeus. E o Talmud babilônico concorda que Jesus como incitando e desviando Israel. Outro aspecto pertinente da colocação do testemunho flaviano nas antiguidades judaicas é que ele está localizado antes do relato de João Batista. Então, primeiro o testemunho flaviano, depois ele vai falar de João Batista. Primeiro ele fala de Jesus, depois ele fala de João Batista. Parece estar trocado. Isso implica que o autor do testemunho flaviano considerou que Jesus pregou antes de João, ou pelo menos que o autor não considerou importante retratar João como precursor de Jesus. Isso é um total contraste com toda a tradição cristã, que coloca João Batista sempre como precursor de Jesus. Tá? Ele começa seu ministério antes do ministério de Jesus. Ele morre primeiro do que Jesus. Essa não é apenas uma afirmação cronológica, mas teológica, na medida em que João é consistentemente retratado como cumprindo a profecia bíblica ao preparar o caminho para a vinda de, Jesus, de Cristo. Então, se fosse um cristão colocando, ele colocaria depois de João Batista, né? Ele não colocaria ali nessa passagem, né? Outra questão que ele levanta é a questão da fidelidade de Joséfo, né? Então, Joséfo, ele fidelidade de Eusébio, né? Eusébio, se ele fosse o inventor dessa passagem, né? Por que iria preservar termos que são depreciativos? Por exemplo, Joséfo, quando reproduz o testemunho flaviano, ele se refere a um certo Jesus,
tá? Um certo Jesus. Hoje a gente não tem mais esse certo não, esse certo sumiu. Tanto que o T.C. Smith, ele acha que o sumiço dessa palavra foi uma interpolação cristã. É uma das ele só acha que teve interpolação nesse um certo Jesus, naquele ele é o Cristo, que o original seria disseram que ele era o Cristo, diziam que ele era o Cristo, sumiu esse diziam, assim como sumiu esse certo. Agora o Joséfo, ele mantém um certo Jesus, que é depreciativo. Por que, que ele manteria uma coisa depreciativa, Jesus? Tá? E outra passagem que fala em testemunho flaviano, que está no Joséfo, que eles ouviam a Jesus com prazer. Esse prazer é um prazer é, mundano, é uma palavra ali no grego que se refere a um prazer mundano. Então é depreciativo, tá? E ele também se refere a ele desviou os judeus. Então assim, por que, que ele ia manter esses termos que são depreciativos a Jesus? Isso daí sugere que não foi que Eusébio ele reproduz uma passagem em grego que ele está tendo, que ele está vendo ali. Ele não está inventando nada. Essa questão da frequência das palavras que eu falei no vídeo anterior e da análise dos termos, né, como sendo ou neutro ou depreciativo, levou a muitos autores, e aí ele cita uma lista grande, né? Karl Dindorf, Jakob Freudenthal, Paul Henry, Hermann Diels, Edouard Deplace, Robert Grant, Gregory Sterling, Jay Cornan, e Heinz Schackenberg e André Pelletier. São alguns dos nomes que ele cita de pessoas que fizeram análise do texto em grego, compararam com o estilo do restante do texto e chegaram à conclusão de que o texto era autêntico. Então, assim, vários são os autores que elogiam o estilo de Eusébio. Tá? O Hardwick chega a dizer o seguinte: Eusébio geralmente foi fiel à sua fonte, parafraseando apenas raramente. A Sabrina em Novelock, ela reconhece, apesar de reconhecer algumas diferenças, ela diz que Eusébio reproduz com grande precisão quando se trata de suas citações, de modo que ele assim, é uma testemunha que ela considera confiável, apesar de ter suas ressalvas ali num ou outro ponto, né? Mas destaca essa credibilidade. O próprio André Chevitarese também fez essa observação num vídeo dele, que quando você compara as citações de Joséfo, a Clemente Alexandria, Orígenes e os autores cristãos, e a gente compara com esses textos dos cristãos que a gente tem, existe ali uma concordância. Então, o T.C. Smith ele vai arrematar dizendo essa conclusão. A tese do Olson de que Eusébio inventou a passagem inteira, ela é muito pouco provável e pouco compartilhada, é, não é compartilhada pela maior parte dos estudiosos. É isso. Então, muito obrigado. Então.